aqui. Cumprimentar aqui o pessoal da SOS, Ministério da Saúde, os professores da UNB que estão aqui, coordenadores e os demais. Também todos aqueles que estão nos assistindo, cumprimentar o Pilate, pela importante parceria aí na implementação dessa iniciativa inovadora que acaba convergindo, né, na questão da Política Nacional de Vigilância em Saúde e a extensão universitária como estratégica na consolidação dos direitos e das estratégias importantes para a nossa população brasileira. Como disse Astrid, eu estou facilitadora da linha 2 do PNDES Comunidade, que se chama Vigilância em Saúde e Políticas de Equidade. Eu lembro no webinário agora recentemente que nós organizamos que uma das bolsistas, a Ana Leia, né, que ela era bolsista do Pará, já vou falar dos projetos, ela dizia: não vou apresentar o PPD, porque vou trabalhar com o método da oralidade. Eu também vou seguir o exemplo dela aqui e vou trabalhar com o método da oralidade. Então, a linha 2 ela tem como meta selecionar 3 projetos de extensão de intervenção local regional em vigilância em saúde e equidade. Inicialmente, quando deliberamos essa estratégia, pensamos que esta linha ela poderia acolher, então, projetos com ações de vigilância e equidade realizados por povos e comunidades tradicionais, e aqui nós já temos um amplo leque de possibilidades, realizados por população do campo da floresta, realizados por população negra, população LGBTQIA e mais, população em situação de rua, e realizados uma série de oficinas. Como nós inicialmente tivemos uma limitação de 3 projetos, tivemos a difícil tarefa de avaliar e selecionar os primeiros projetos a serem contemplados nessa primeira etapa do programa. E, dentre eles, a gente selecionou 3 projetos. O primeiro, claro, estou falando em termos de primeiro, para a apresentação, não necessariamente que ele seja o primeiro do ranking. Então, o primeiro, Raça e Saúde na Amazônia, Políticas de Equidade para o Corpo Negro, que é proposto pela Universidade Federal do Pará, que tem como coordenador o Dr. Luiz Cardoso e a doutora Nádia Fernandes. É um projeto que traz uma abordagem qualitativa, principalmente qualitativa. Um dos poucos projetos, acredito, que compõem essa gama da nossa primeira etapa, coordenado por um antropólogo. O segundo projeto, Comunidade de Ruas, projeto integrado de vigilância em saúde, cuidado integral à saúde da população em situação de rua em Goiás, proposto pela Universidade Federal de Goiás. Ele é realizado no município de Goiânia e ele é coordenado então, pelo Dr. Marcos Matos, que vai dar toda uma ênfase à questão do cuidado a essa população, qual seria o cuidado necessário à saúde da população que está em situação de rua e a produção de conhecimentos. Então, também, nesse contexto, há uma série de ações de saúde concretas, por exemplo, imunização, alguns exames, alguns testes rápidos. O projeto ele traz como uma questão importante a necessidade de se fazer um censo, de nós precisarmos saber quem são essas pessoas que estão em situação de rua, qual é a dimensão do fenômeno. E o terceiro projeto, então, que é Vigilância em Saúde de povos e comunidades tradicionais de Pernambuco, Brasil, diagnóstico participativo dos problemas de saúde, formação de recursos humanos e construção de redes intersetoriais para o atendimento das necessidades das etnias Trucá e Funiô no interior de Pernambuco. É um projeto proposto pela Universidade Federal do Vale do Rio Francisco, do Vale do Rio São Francisco, e ele é coordenado pelo Dr. Carlos Gomes. É claro que cada um desses coordenadores conta com a sua equipe de bolsistas que são contemplados pelas bolsas do PNDES Comunidade, mas também bolsistas voluntários que se engajaram nessa proposta
e tenho encontrado nela uma oportunidade de formar a partir de outros pontos de vista, a partir de outras perspectivas, que não necessariamente se encontra no âmbito da formação disciplinar. Então, portanto, nós temos um time da linha 2, que é como a gente fala, ele é um time interdisciplinar. Ele traz essa questão de uma abordagem qualitativa, de uma abordagem quantitativa e também concilia tanto a questão de cuidados e de ações práticas em saúde com a questão da produção de conhecimentos. No âmbito do projeto Raça e Saúde na Amazônia, nós também contamos com bolsistas que são alunos, por exemplo, de medicina, são lideranças do movimento negro, são ativistas na defesa e na conquista dos direitos das comunidades quilombolas. Então, reposiciona a própria relação hierárquica, digamos assim, que tradicionalmente está posta entre professores e bolsistas. Aqui também se procura reconhecer os bolsistas como sujeitos de conhecimento que trazem as suas reflexões numa situação de horizontalidade nas relações. Essa relação de horizontalidade, no âmbito da linha 2, tem sido pensada como importante para criar as condições necessárias para o diálogo com as próprias comunidades. Porque romper com a ideia de que a universidade é o único lugar da produção de saber e abrir espaço para que outros contextos, outras sociedades, outros grupos possam também ser interlocutores com seus saberes legítimos, dialogando com o saber universitário e a partir desse diálogo, então, se construir as estratégias necessárias para responder ou fazer frente aos problemas de saúde enfrentados pelas comunidades. No YouTube do PBS Comunidade, vocês vão encontrar, então, as nossas duas web-aulas, em que os professores, junto com os bolsistas, tiveram a oportunidade de aprofundar as reflexões, tanto conceituais, teóricas, epistêmicas, que sustentam a prática, quanto as ações práticas desenvolvidas pelos projetos. Uma questão que é importante dizer, então, já que nós estamos nesse contexto de vigilância em saúde e políticas de equidade, é que esses projetos dialogam com, claro, estão no contexto da Política Nacional de Vigilância em Saúde, mas eles estão dialogando com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, eles estão dialogando com a Política Nacional para a População em Situação de Rua e eles estão dialogando com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e estão trazendo a importância de se pensar a vigilância em saúde no âmbito dessas políticas. Então, além do desafio de pensar a integração entre as vigilâncias, como a gente falou, como pensar a integração da vigilância, a vigilância de forma transversal no âmbito dessas políticas de saúde setorizadas no SUS. Sobre as comunidades, nosso tempo é curto e a diversidade é muito grande. Então, há algumas questões que são comuns a essas comunidades, né? Nós estamos falando de povos comunidades tradicionais, são as comunidades quilombolas e os povos indígenas, Turucá e Fubirô. Nós estamos falando de população em situação de rua. A princípio, muito distintas, comunidades muito distintas, com suas singularidades, com suas especificidades, mas que trazem uma série de pontos e aspectos comuns. E um desses é de que, historicamente, essas populações elas foram produzidas enquanto não existentes. Elas foram submetidas ao processo histórico de violência colonial que, dentre outras coisas, assumiu o caráter de epistemicídio. Ou seja, os conhecimentos e os saberes dessas comunidades foram desprezados, foram ignorados, foram desqualificados, foram silenciados. Então, a importância de se pensar estratégias de vigilância em saúde que dialoguem com esses saberes, que dialoguem com esses conhecimentos e que seja, então, uma estratégia emancipatória, uma estratégia que promova também a autonomia dessas comunidades e o empoderamento, uma palavra que está muito na moda, não sei se é mais adequada, mas enfim, para que as próprias comunidades também possam fazer as suas ações de vigilância. A vigilância comunitária em saúde. Claro, não isentando o Estado da responsabilidade pela política pública,
mas construindo com a comunidade a corresponsabilidade para que esses processos de promoção, prevenção e controle de doenças sejam efetivados na prática. Então, essa é uma questão. Nós estamos trabalhando com corpos marcados por processo de violência histórica. Nós estamos falando de povos que deixam evidente a relação entre saúde e território. Isso na fala tanto dos quilombolas quanto na fala dos povos indígenas é muito claro, né? Você não tem como falar de saúde sem falar de território, mas também quando nós falamos da população em situação de rua, que vai falar da necessidade da moradia, nós também estamos falando de território. Então, é uma questão estrutural que perpassa todos esses períodos, né? E uma questão de acesso, tanto no acesso aos serviços da saúde, tanto no que diz respeito ao acesso geográfico, por exemplo, nas comunidades quilombolas do Amazonas, que é uma questão interessante, porque geralmente a gente pensa a Amazonas como região de povos indígenas, e nós temos muitas comunidades quilombolas na região amazônica. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde, às UBS, é intensa. Então, e aí toda a questão da própria organização da rede no território, muitas vezes se apresenta como um obstáculo ao acesso da população. Por exemplo, a UBS está situada em tal município, mas aquela comunidade é contabilizada por outro município. Portanto, ela não tem acesso à UBS que está muito fácil, que está próximo de sua aldeia, e tem que percorrer 50 quilômetros, muitas vezes com trechos de rio, para conseguir chegar ao UBS, que é de referência para ela. Então, isso é uma das questões que o projeto Raça e Saúde da Amazônia traz para a gente, enquanto que as políticas de equidade precisam pensar, inclusive, a própria organização dessa rede no âmbito do território para poder contemplar essas populações. Por outro lado, também tem a questão da distância social. E aí nós vamos falar aqui do racismo estrutural, que é uma questão que está muito ligada e impedindo o acesso da população quilombola aos serviços de saúde. Nós vamos falar do estigma que está relacionado às populações em situação de rua, que muitas vezes também dificulta o acesso das equipes de saúde da família não estarem preparadas para acolher essas populações. Ou mesmo, no caso dos povos indígenas, nós estamos trabalhando com 2 povos que são atendidos pelo subsistema de atenção à saúde indígena, mas quando sai desse território, que é o território da aldeia, que é o território da terra indígena demarcada, os povos indígenas na cidade, quem é o responsável por essa atenção? E quem vai cuidar desse indígena que está nos meios urbanos, que precisa ir ao UBS, e que não tem uma orientação clara para como que a rede do sistema de saúde no âmbito da atenção primária, média e alta complexidade, deve agir para contemplar essas populações. Bom, além disso, nós nos separamos. Então, já indo lá para o final da minha fala, já deve estar uns 10 minutos por ano. Pensando então na vigilância, está terminando. Pensando na vigilância, então, como esse processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, pensando, então, como vamos fazer esse processo, implementar esse processo de vigilância em populações que são invisíveis. Quando eu digo invisíveis, nos campos dos sistemas de informação que fazem a coleta das informações, tanto dos agravos de mortalidade quanto da produção do cuidado e da atenção, nós não conseguimos identificar indígena, etnia funiô, língua tal, nós não conseguimos identificar comunidade quilombola na África, comunidade quilombola na área de Cuba. Então, nós precisamos pensar que essas informações são fundamentais nos sistemas de informação, nas ações de vigilância, para que realmente essas políticas de equidade possam ser planejadas e possam ser concretizadas, atendendo às especificidades e apresentando respostas efetivas a essas comunidades. E, por fim, uma última
consideração que esses projetos trazem a importância de se esses conhecimentos técnicos científicos que são operacionalizados no âmbito do Sistema Oficial de Saúde, do Sistema Único de Saúde, no âmbito da vigilância em saúde, dialogar com os conhecimentos e os saberes das comunidades, pensando também um sistema, um modelo de vigilância em saúde comunitário e intercultural, em que os conhecimentos dessas populações sejam, sobretudo, levados a sério e que essas comunidades sejam consideradas interlocutoras válidas dos serviços de saúde e também das universidades que com elas desenvolvem projetos. Então,